No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre fé e obras. Vamos meditar e aprender um pouco das Escrituras de Deus. Eu estava meditando hoje nessa passagem da fé e obras, fé e das obras, né? E resolvi compartilhar com todos vocês. O apóstolo Tiago, é, quando escreve a sua carta, escreve ela endereçada principalmente aos cristãos de todo mundo, né? Mas aqueles que estavam disperso, né? A palavra diz que todas as tribos estavam dispersas, na época difícil de perseguição. Então Tiago escreve uma carta, assim como os outros demais também, que encoraja a igreja e trata de vários assuntos, né? No capítulo 2, no verso 17, Tiago diz: Assim a fé sem as obras é morta, né? Então, quando que a fé ela é morta? É quando a fé não é acompanhada das obras. E Tiago dá uns exemplos bem claros. Ele fala, se você vê aquele que vê o seu irmão, até com necessidade, passando por uma necessidade, se vê o seu irmão despido, precisando de roupa, precisando de alguma coisa, ele traz esses exemplos, né? E só diz que Deus vai prover, que Deus vai abençoar, e tem condição de ajudar e não ajuda, então Tiago vai e diz que essa fé é morta. Essas palavras, elas não surtiram efeito nenhum, né? É a mesma coisa de você falar e não fazer, né? É muito comum se ouvir isso, se ouvir de alguém, né? Alguém que tem essa reputação, ou se a gente não tiver cuidado, cair nessa mesma situação. E Tiago relata aqui, traz esse exemplo das pessoas que têm a condição, mas preferem usar as palavras. Então o que aprendemos com esse texto? Que um dos dois, quando eles são isolados, a fé ou as obras, eles são mortos. Se for só obra sem fé, essas obras também não têm valor, é morta. Se for só a fé sem as obras, elas também é morta. É a mesma coisa em eu dizer que acredito e que tenho fé em Deus e não obedeço os seus mandamentos, não procuro ter um compromisso com Ele. Não tenho uma vida submetida à vontade do Espírito Santo. Então, esse é um tipo de fé que é morta, não serve para nada, né? Então, elas isoladas, tanto a fé como as obras, elas não são mortas, não têm vida. A vida dela é quando elas se unem, porque uma puxa a outra, né? Ninguém é salvo só fazendo boas obras, mas aquele que foi salvo pela fé, pela graça, né? Ele faz as boas obras, não para ser salvo, mas porque ele já é salvo. Ele já é salvo na pessoa de Cristo. Agora, se você quiser obter salvação só praticando boas obras, nunca vai obter, né? Porque a salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé, né? A fé em Cristo. E como se prova se tem fé, né? Como é que se sabe se tem fé ou se outra pessoa, como a fé de alguém é conhecida ou como a minha fé vai ser conhecida diante das pessoas? É pelo que eu faço, não é só pelo que eu digo. Fé por palavras é muito fácil falar por empolgação, por qualquer outra coisa. Você fala até de uma maneira motivadora para alguém, né? E alguém olhar e pensar que você tem fé. Mas quando é que a sua fé, na verdade, ela é provada, ela é exposta a essas pessoas, ela torna visível para todo mundo, né? Ou é bastante visível, é com as atitudes, né? É as atitudes, é os frutos, é as obras que identificam a fé daquela pessoa. Jamais ele pode provar uma fé ou essa fé ser notada se ela não foi acompanhada das obras, né? Do mesmo jeito é as obras. Ela não vai ter validade alguma, é morta, não tem utilidade nenhuma se não for por fé. Então, se você tem fé, a sua fé tem que ser
acompanhada das obras, né? Suas palavras têm que ser acompanhadas de atitude. Se você tem atitude, elas têm que ser por fé. Uma coisa está ligada à outra. Olha que maravilha. Então Deus, hoje eu li esta palavra pela manhã e Deus falou no meu coração. E essa é a mensagem que compartilho com todos vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixa aí aquele joinha no nosso canal aí, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, né? Ative o sininho das notificações e que Deus em Cristo abençoe a vossa vida. Cada dia estaremos aqui, o nosso objetivo é trazer conteúdo que venha enriquecer, que venha trazer esperança, alegria à sua alma e espiritualmente venha lhe renovar cada dia.